Imagine a seguinte cena: final da Copa do Mundo, o estádio inteiro aplaude, o capitão ergue a taça, milhões de pessoas comemoram. Dias depois, uma notícia surpreende o mundo. Um dos jogadores é suspenso por doping. Com uma pequena quantidade de uma substância química, pode mudar completamente a história de uma competição. Hoje vamos descobrir que, no esporte, a química pode construir grandes conquistas, mas também pode destruir carreiras. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Química Descomplicada. Eu sou o professor Romésio Carvalho e no episódio de hoje vamos falar sobre o doping. Mas afinal, o que é doping? Aqui vamos começar pelo conceito e com a seguinte analogia. Imagine uma corrida, todos largam exatamente do mesmo ponto e todos seguem as mesmas regras. Agora imagine que um competidor receba uma vantagem artificial. E eu te pergunto, a competição continua justa? É justamente por isso que existe o combate ao doping. Então, o doping ele consiste no uso de substâncias ou métodos proibidos com o objetivo de aumentar artificialmente o desempenho esportivo ou mascarar esse uso. Porém, vale a pena lembrar que nem toda medicação utilizada por atletas configura doping. Existe uma lista de substâncias proibidas que é constantemente atualizada. Agora vou te instigar a fazer uma experiência descomplicada. Imagine que dois corredores tenham exatamente o mesmo treinamento. Um deles passa a utilizar um recurso proibido que melhora artificialmente o seu desempenho. E eu te pergunto, quem realmente venceu? A química ela pode salvar vidas ou ser usada de forma inadequada. Portanto, a mesma química que produz antibióticos, anestésicos, vacinas, medicamentos para diabetes e medicamentos contra o câncer também pode ser utilizada de maneira inadequada para obter vantagens ilícitas, como o doping nas competições. Portanto, o problema não está na química, está na escolha humana. Neste momento, você pode me perguntar: então, professor, como funciona o controle antidoping? O controle antidoping ele segue o Código Mundial Antidopagem da UANDA, que é a Agência Mundial Antidopagem, e ocorre em 5 etapas padronizadas. A primeira é a seleção do atleta. É feita uma escolha aleatória ou por posicionamento do atleta. A segunda é a notificação. O oficial credenciado ele avisa o atleta e o acompanha. A terceira fase é a coleta. O atleta ele fornece amostras de sangue ou urina supervisionadas. A quarta etapa é a análise. Então, nas duas amostras, a amostra A e uma amostra B, na qual a amostra A ela é enviada a um laboratório credenciado, como o LBCD no Rio de Janeiro, enquanto a amostra B ela é guardada para uma futura análise ou futuro questionamento com relação à análise. E a quinta etapa é a gestão. Então, se houver um resultado analítico adverso, o atleta ele tem direito à defesa e também à análise da amostra B para realmente concluir se a análise está ou não diferenciada. No Brasil, os testes eles são frequentemente coordenados pela ABCD e detectam substâncias proibidas como esteroides e hormônios. O importante nessa etapa, nas etapas de antidoping, é que cada uma delas existe para garantir que o resultado ele seja confiável e justo. E quais são os riscos para a saúde? O doping ele apresenta riscos severos e até fatais para a saúde física e mental, podendo causar danos irreversíveis e doenças crônicas.
Os efeitos, eles dependem do método ou da substância utilizada, incluindo problemas graves como os esteroides anabolizantes, que eles causam danos severos ao fígado, como hepatite tóxica e câncer, aumento de risco de infarto, elevação da pressão arterial e problemas reprodutivos como infertilidade e atrofia testicular. Os hormônios como o EPO e o GH, eles aumentam a viscosidade do sangue, elevando drasticamente o risco de trombose, acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, e o ataque cardíaco e embolia pulmonar. Os estimulantes, eles podem causar dependência química, arritmias cardíacas severas, insônia crônica, tremores e crises de ansiedade. Os diuréticos, eles levam à desidratação severa, ao desequilíbrio eletrolítico e falência renal ou cardíaca. E o doping sanguíneo, ele aumenta a sobrecarga cardíaca e eleva perigosamente o risco de coálagos e infecções graves. Portanto, essas substâncias também afetam a saúde mental, estando frequentemente associadas ao desenvolvimento de depressão e psicose. Além disso, o uso injetável aumenta o risco de contrair doenças infecciosas como HIV/AIDS e hepatite. Lembre-se que o desempenho nunca deve estar acima da saúde. Então, qual é o verdadeiro espírito esportivo? Quando assistimos a uma partida de futebol, nós admiramos o talento, o treinamento, a disciplina, a superação e não apenas o resultado. Ou seja, a confiança do público, a confiança do torcedor a um jogador depende da honestidade dele na competição. Agora imagine que você ganhou uma medalha. Agora imagine descobrir que ela foi conquistada por meio de fraude. Pergunta: essa medalha teria o mesmo significado? Agora vamos para uma curiosidade descomplicada. Você sabia que a ciência não para de evoluir, nem mesmo depois que uma competição termina? Em grandes eventos esportivos, as amostras coletadas nos exames antidoping podem ser preservadas por vários anos. Porque à medida que novas técnicas de análise químicas são desenvolvidas, os laboratórios conseguem detectar que substâncias no passado talvez fossem muito difíceis de identificar, agora se tornam mais fáceis. Então isso significa que a evolução da química analítica fortalece continuamente a justiça no esporte. É como se a ciência dissesse: mesmo que hoje eu ainda não consiga enxergar tudo, amanhã talvez eu consiga. Essa é uma das maiores forças da ciência. Ela está sempre evoluindo. E você, consegue lembrar de outra situação em que o avanço da ciência tornou algo mais justo, mais seguro ou mais confiável? É isso que torna a ciência tão extraordinária. Ela não apenas responde perguntas, ela também melhora continuamente a forma como entendemos o mundo. Agora vamos retomar a frase inicial. Uma substância química, ela pode melhorar um tratamento, ela pode aliviar uma dor, pode salvar uma vida, mas quando utilizada para quebrar regras, ela deixa de representar o espírito da ciência. O verdadeiro campeão não é apenas quem cruza a linha de chegada primeiro, é quem chega lá com talento, esforço, ética e respeito pelo esporte. Portanto, a química ela oferece possibilidades. A ética é quem transforma essas possibilidades em verdadeiras conquistas. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.